Quando é que a gente diz que uma pessoa está iludida, hein? Há várias situações que podem fazer com que alguém pareça aos nossos olhos uma pessoa iludida. Pode ser um relacionamento em que a pessoa acha que a outra parte está muito comprometida, enquanto na verdade não está, né? Pode ser um projeto de vida que a pessoa acha que é algo almejável ou acha que é algo atingível e que a gente está vendo que não é. Talvez a pessoa não tenha lá jeito para isso ou está colocando alto demais, pelo menos por enquanto, né? A sua meta. Pode ser alguém que confia muito em outra pessoa, seja um grande líder, seja um chefe ou alguém a quem ela está devotando a sua vida cegamente. Há muitas situações em que as pessoas podem nos parecer iludidas. Mas é claro, a gente percebe quando o outro está iludido, né? Quando a gente mesmo está, é mais difícil de perceber. Ser iludido, de alguma forma, parece ser algo que atrai o ser humano, né? Tem gente que até paga, né? Para assistir shows de ilusionistas, de mágicos, né? Porque se surpreende com a capacidade do outro de desviar o olhar, né? De fazer ver coisas que não estão ali, ou de fazer não ver, que é mais frequente, coisas que estão ali na sua frente. E quando é que a gente diz que alguém é desiludido? Quando alguém perdeu a confiança, quando alguém deixou de acreditar, quando alguém se desencantou. E uma pessoa desiludida provavelmente parece para a gente como uma pessoa amarga, né? Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem esperança e às vezes até uma pessoa revoltada. Hoje os textos nos levam a refletir um pouco sobre como é preciso a gente se desiludir. Porque pode ser que a gente esteja em um mundo que o tempo todo está nos vendendo ilusões. E que a gente esteja vivendo atrás dessas ilusões. Como diz o autor de Eclesiastes, correndo atrás do vento. É preciso uma desilusão. Mas a gente vai ver pelos textos que essa desilusão não significa amargura, desânimo, derrota. Mas é uma desilusão para dar lugar a uma real esperança. No lugar das ilusões deste mundo, Deus quer colocar no nosso coração, sim, capacidade de sonhar, de planejar, de viver e de aproveitar a vida, mas com esperança e gratidão, ao invés de nos iludindo com falsas satisfações. Quando o autor de Eclesiastes diz lá que é tudo ilusão ou é tudo vaidade, ele usa uma palavra que lá no hebraico significa literalmente vapor. E alguns comentaristas dizem não só o vapor assim de uma água fervendo, saindo da chaleira, mas sabe aquele vapor que nos dias frios a gente sopra e sai da boca rapidinho, a gente vê aquela fumaça tênue, aquela neblina produzida por nós mesmos e que logo se dissipa? Não sei se sabem, né? Porque está difícil ter dias frios aqui, né? Mas enfim, a gente tem esse pequeno vapor que sai da boca e que pode ser comparado ao que muita gente anda correndo atrás. É algo tão fugaz, algo tão inconstante, que é como um sopro. E muita gente anda depositando a sua vida nessas coisas. O autor de Eclesiastes vai mostrando que ele procurou sentido na riqueza, no conhecimento, nos relacionamentos, nas grandes realizações. E, de fato, teve muito de tudo isso, mas não encontrou ali a real satisfação para a sua vida. E, ao final da vida, ele diz, é tudo ilusão. Mas aí, no meio do livro, quando a gente vai lendo, em vários momentos ele solta pontas de esperança. E onde é que estão essas pontas de esperança? Quando ele lembra de Deus. Porque no livro todo ele percorre o caminho de um ser humano sem Deus, dizendo, é tudo vaidade debaixo do sol. Mas algumas vezes é possível com os olhos da fé ver para além daquilo que o sol ilumina, ver com os olhos do amor de Deus. E aí, alguns trechos ele é bem poético, como aquele bem conhecido lá de Eclesiastes 3, em que diz que há tempo para tudo, cada coisa tem a sua ocasião.
Como o texto lá do final do livro, em que ele diz aos jovens: jovem na tua mocidade, seja feliz, busque os desejos do seu coração, mas saiba, dessas coisas Deus te pedirá contas ao final. Ou como o texto que a gente vê aqui no capítulo 2, versículo 24 até 26, em que ele reconhece que a pessoa de fato deve comer, beber, se alegrar e divertir, mas lembrando que todas essas coisas são presentes de Deus. Não significa que não possamos então usufruir das coisas que agradam os nossos olhos e o nosso coração enquanto vivemos aqui, mas significa que não depositamos a nossa confiança nessas coisas, mas depositamos a nossa alegria, a nossa esperança no fato de Deus estar nos conduzindo a tudo isso, nos concedendo tudo isso. O Salmo 39 diz assim: como é curta, Senhor, a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar a juntar riquezas. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. É um trajeto semelhante, se a gente lê esse salmo, ao que o autor de Eclesiastes faz. As pessoas trabalham, ajuntam riquezas, não sabem quem vai ficar com elas no final. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. E é isso que muda. Muda o jeito como a gente se aproxima do trabalho, das conquistas, das alegrias e dos prazeres que Deus nos proporciona nesse mundo. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, diz o seguinte: agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deviam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. A gente diz muitas vezes, né? Se Deus quiser, a gente se vê domingo. Se Deus quiser, eu estarei lá na sua casa. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isto ou aquilo. Mas às vezes a gente parece que diz de maneira automática, né? Como muita gente vive de maneira automática nesse mundo, só fazendo as coisas que são colocadas à sua frente, ou só repetindo frases que já são ditas há muito tempo. Mas se realmente a gente disser, se Deus quiser, pensando no significado dessas palavras, aí sim a nossa vida ganha outro sentido. Assim como a gente diz, graças a Deus eu hoje estou aqui, graças a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus eu tenho essa família, graças a Deus eu estou vivendo apesar das dificuldades que eu enfrento. Se a gente pensa bem no sentido dessas palavras, se Deus quiser e graças a Deus, as coisas mudam de figura, elas ganham um outro sentido, porque a gente vai estar, de fato, tributando ao Senhor toda a honra, toda a glória por todas as coisas que nos acontecem. No mundo de hoje, as pessoas vivem muito centradas na sua carreira, no seu prazer, na sua imagem, na sua performance, e isso pode se tornar algo extremamente cansativo. As pessoas realmente são levadas a achar que depende delas tudo o que elas precisam ou podem realizar. Uma vida montada para parecer feliz, mas que desmorona facilmente porque não tem raízes bem firmadas, não tem raízes espirituais. Essa busca incessante, angustiante, é reflexo da cobiça que foi acendida no nosso coração desde o primeiro pecado, desde os nossos antepassados, desde Adão e Eva. A cobiça é a raiz de todos os males. Não encontramos satisfação, não encontramos segurança, não importa o quanto acumulemos nessa vida. E, de fato, ironicamente, aqueles que se tornam os mais bem-sucedidos e ricos são os que têm mais dificuldade para dormir, os que têm mais dificuldade para sossegar nas suas vidas, porque estão sempre projetando, planejando e pensando num amanhã que eles acham que depende deles. Segurança, satisfação e repouso real só é possível em quem confia totalmente em Deus. E aí tem um trecho de Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, né? Que diz assim lá nas suas confissões, logo no começo, no livro 1, capítulo 1, diz assim: Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto
enquanto não descansar em ti. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Seja trabalho, relacionamentos, conhecimentos ou prazeres, nada nos trará real satisfação se não estiver ligado a Deus, ao seu amor por nós. Se não percebermos isso como realização do plano de Deus para a nossa vida, do plano de Deus para quem nós somos e para o qual fomos criados. O Salmo 100, que hoje nós lemos e que manifesta alegria no Senhor, ele diz lá: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Lembrar disso faz toda a diferença, porque nós somos de um Deus que, como o próprio salmista diz, tem um amor e uma fidelidade que não tem fim, que duram para sempre. A verdadeira alegria vem em todas as coisas que possamos realizar ou conquistar ou absorver como prazeres nesse mundo, saber que todas essas coisas vêm de Deus. Nós não fomos jogados aqui por acaso, não somos órfãos de existência, mas somos filhos de Deus, pela fé nele, pelo santo batismo, que é a certeza dessa nossa adoção por meio de Jesus Cristo. E Jesus, no Evangelho que nós lemos hoje, nos lembra disso, de buscarmos na vida e na nossa relação com Ele o que é realmente importante. Quando o homem chega até Jesus pedindo para que Ele seja o mediador de um conflito de herança, Jesus deixa claro que não é para isso que Ele estava ali. Não era para essas aspirações de riqueza e de poder que a relação com Jesus estava posta, mas por uma outra consciência. E aí Ele conta a parábola do homem avarento, ou na nossa Bíblia aí o título está O Rico Sem Juízo. Por quê? É um homem que, quando recebe de Deus a alegria de uma grande colheita, ao invés de se alegrar, se satisfazer, ele começa a pensar no passo seguinte, né? Eu não tenho de guardar tudo isso, e agora? Ao invés de pensar, se eu não tenho como guardar tudo, eu vou vender mais barato? Ou eu vou distribuir a quem precisa? Ele pensa, não, eu vou destruir os meus celeiros, e eu vou construir outros maiores ainda. E aí, o que Deus diz olhando para ele à noite? Seu tolo, hoje te pedirão a tua alma. Hoje mesmo você morrerá. E quem é que vai ficar com tudo isso? Pessoas que tentam acumular, para depois, quem sabe, desfrutar. Jesus não está querendo dizer aqui que a gente não deva ser precavido, que a gente não deve economizar, que a gente não deva ser responsável a organizar todas as bênçãos que Ele nos deu. Mas Ele está falando contra a avareza, contra o egoísmo, contra a atitude que faz de muitos ricos pobres e miseráveis aos olhos de Deus, porque de verdade não percebem a riqueza que está à sua frente e como isso seria, na verdade, oportunidade para fazer bem aos outros e não somente para se sentir falsamente seguros em si mesmos. Os meus bens, a minha colheita, os meus investimentos, a minha casa, a minha carreira, o meu carro, é tudo meu, né? Como se eu fosse uma criança de 3 anos, né? Crianças de 3 anos é que dizem que tudo é meu. Adultos que crescem espiritualmente começam a lembrar que nada é meu. Tudo isso aqui é emprestado, concedido por Deus. E eu devia, de verdade, estar fazendo mais com isso em benefício do próximo, começando da minha família, dos meus irmãos e a todas as pessoas a quem eu possa ajudar. Eu devo sim ser precavido e cuidadoso, porque esse mundo tem muitos desafios, eu não sei o que virá no dia de amanhã, mas eu não devo ser avarento, de maneira a acumular, enquanto o outro ao meu lado está miserável. E aliás, o nosso mundo tem esse problema. Não falta recurso para todo mundo, mas uma pequenina fração de pessoas tem a maior fatia do bolo. E se uma pequenina fração de pessoas deixasse uma pequenina fração do seu ganho de lado, já resolvi o problema do mundo inteiro e da fome. Mas aí no meio disso tem um monte de outros percalços, né? Não tem só avareza, tem corrupção, tem vaidade, tem uma série de coisas que impedem que isso aconteça. Enfim, tentar correr também para consertar o mundo pode se tornar uma grande ilusão, como correr atrás do vento. Mas é possível pensar nas nossas vidas com uma nova mentalidade, com uma nova forma de pensar. Provérbios 11, 28 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Sim, Deus quer abençoar o nosso trabalho. Deus quer abençoar os nossos sonhos e planos, mas não de maneira a nos tornarmos avarentos, porque aí cairemos. De maneira a nos tornarmos produtivos em amor,
dividindo, repartindo, ajudando aos outros também. E, acima de tudo, colocando o nosso coração no lugar certo, porque Jesus disse, e a gente sempre lembra, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 49. Salmo 49. Esse salmo, durante a preparação dessa mensagem, eu fui reler, tem uma poesia belíssima. E ele nos traz assim palavras tão claras sobre o que a gente está pensando e dizendo aqui, que eu vou pedir para que a gente leia ele todo meditando. E eu não preciso nem explicar muita coisa. Salmo 49 diz assim: povos, escutem bem isto, ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios e, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem o que acontece com os que confiam em si mesmos. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livrará do poder da morte, pois Ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Pode parecer de novo pessimista, né? A gente lê do lado de Eclesiastes. Mas olha o que ele diz: Deus me livrará do poder da morte, Ele me receberá. A confiança dele aqui é em Deus e no seu amor. E até nisso enfrenta as injustiças desse mundo sem se desiludir a ponto de perder a esperança. O meu pastor é Cristo. Com Ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas. Com Ele eu viverei. O pastor deles, a morte, os leva. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. Profundo, não é? Nós não queremos ser assim, né? Como pessoas que simplesmente vivem de maneira automática, buscando realizações aqui, confiando nessas realizações, para depois simplesmente morrer e ir para a escuridão sem nenhuma esperança. Desiludidos com o mundo, desiludidos com as coisas que nos oferecem e sendo mais desconfiados e cuidadosos com toda a propaganda que diz que eu tenho que comprar e conquistar para ser feliz, o que a gente precisa é fazer a virada de mente. Aquela virada de mente que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Vocês já morreram. Morreram e ressuscitaram com Cristo. Quando? No batismo.
Morremos e ressuscitamos com Cristo. O apóstolo Paulo está repetindo esse jogo com as palavras relacionado ao batismo. E aí a nossa vida está escondida com Cristo. É verdade, a gente ainda não está brilhando em tudo que poderia brilhar, a gente ainda anda no meio de um vale de ilusões e às vezes anda iludido também. Mas quando Ele voltar, aí a gente vai realmente transparecer tudo aquilo que já está guardado nele para nós. E é aí que está a nossa esperança. Por isso a gente não pode andar olhando para o chão toda hora, ou só para o saldo bancário, ou só para as carteiras, investimentos, ou seja o que for. A gente tem que andar olhando para cima, para o amor de Deus, e para os lados, para aqueles a quem Ele nos deu para verdadeiramente amar. É claro que isso é muitas vezes difícil para nós, mas para isso a gente tem a certeza da ação do Espírito Santo em nós. A partir do perdão que Cristo nos deu, a partir do momento em que Ele nos alimenta com a sua palavra. Romanos 12 diz, deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança de mente de vocês. E Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo por mim. Portanto, diz Efésios, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos, pelos seus desejos ilusórios. E o apóstolo Paulo faz uma lista no texto que nós lemos hoje lá em Colossenses, de quais esses desejos. Não é só a riqueza, não. A imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. É preciso que a gente, aproximando-nos de Cristo, recebendo todas as vezes a certeza do seu perdão e do amor de Deus por nós, se deixe transformar pela ação do Espírito Santo. Precisamos ser desiludidos sim, de muita coisa, para que a gente deixe de confiar tanto em pessoas que a gente pode estar idolatrando, como em sistemas, como em números ou quaisquer outras coisas, para que a gente passe a confiar mais em Deus e a partir dessa confiança e esperança que vem no lugar da ilusão, a gente possa viver uma nova realidade. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.